Minha manhã naquele dia começou da mesma maneira que todas as minhas manhãs durante a maior parte da minha vida. Embora minha rotina tenha sido a mesma por anos, algo parecia estranho no dia que estava por vir. Não sabia exatamente o que, mas era uma sensação forte da qual eu não conseguia me livrar. Foi quando meu celular tocou. Sei o que você está pensando. Minha sensação de desgraça e desconforto prenunciou um telefonema com notícias devastadoras. Não, pelo menos não exatamente, mas quem tinha me ligado definitivamente me surpreendeu. Era a mãe do meu amigo Scott. A mãe de Scott nunca liga, então atendi com pressa, temendo ser algo ruim. Para minha agradável surpresa, tudo foi ótimo. Na verdade, ela e o marido estavam se preparando para viajar fora do estado, como anualmente fazem. No entanto, algo foi diferente este ano. Depois de uma série de roubo de gados na área, seus pais decidiram me chamar para ficar na casa e cuidar das coisas enquanto eles estivessem fora da fazenda. Além disso, eles precisavam de alguém para alimentar os animais, já que Scott não estava por perto. Eles e Scott tiveram um grande desentendimento 3 meses antes e não falaram com ele desde então. Embora eu estivesse apreensivo por ficar sozinho naquela antiga casa de campo, não pude dizer não a ela. Além disso, alguém tinha que alimentar os animais e, como Scott estava fora da cidade, eu era a próxima melhor opção. A contragosto, arrumei minhas malas e saí pela porta, levando meu cachorro comigo para fazer companhia. Cerca de 2 horas depois, estacionei. O cheiro de esterco invadiu minhas narinas no segundo em que abri a porta do carro. O cachorro e eu fomos até o celeiro para ver os animais. Já fazia muito tempo que eu não os via e quis dar uma olhada, apesar de ainda estar apreensivo em ficar sozinho naquela casa. A primeira coisa que notei ao caminhar até o celeiro foi o cheiro. Desta vez não de estrume, mas de podridão. Encolhi os ombros e continuei andando, pensando comigo mesmo que um bicho qualquer de fora havia entrado e morrido. Nojento, mas essas coisas acontecem em uma fazenda. Continuei caminhando até lá, tentando não engasgar com o fedor que rapidamente estava se tornando insuportável. Fiquei tão distraído com o cheiro que não percebi que meu cachorro Bob havia parado de me seguir e estava a cerca de 30 metros atrás. Isso me pareceu estranho, porque Bob quase nunca saía do meu lado, mas dei o benefício da dúvida, já que era a primeira vez que ele estava em uma fazenda. Os cheiros deviam estar o deixando sobrecarregado sensorialmente, pensei rindo. Finalmente, cheguei ao celeiro. Com a camisa sobre o nariz para mascarar o fedor, abri a grande porta. Para minha surpresa indesejada, não era um gambá ou pássaro morto como eu havia pensado ou esperado inicialmente. Bem no meio do celeiro estava a cabeça decepada de uma cabra. Para piorar a situação, segui o espesso fluxo de sangue que fazia rastro, onde descobri que a cabra estava sem os 2 olhos. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, a cabeça parecia estar lá há dias, já que o sangue estava começando a penetrar no chão de terra. No entanto, os pais de Scott tinham saído naquela manhã, então não havia absolutamente nenhuma maneira deles não terem percebido isso ao alimentar os animais antes de partirem. Corri para fora do celeiro e vomitei no quintal, onde notei que Bob ainda estava a uns bons 30 metros de distância, no mesmo lugar em que estava quando entrei. Tinha acabado de ver, mas ele não se mexeu. Ele apenas ficou lá choramingando e tremendo. Depois de cerca de 10 minutos sentado na grama, tentando organizar meus pensamentos sobre os horrores que havia encontrado, me preparei para voltar ao celeiro e fazer uma investigação mais aprofundada, para ver se os outros animais ainda estavam vivos e bem.
Após verificar melhor, notei que, além da cabra, o celeiro estava completamente vazio. Eu queria ligar para os pais de Scott, mas, presos aos velhos hábitos, eles se recusavam a receber ligações durante viagens e não deixaram nenhum número para eu contatá-los. Consegui entrar em contato com Scott e contei-lhe o que havia descoberto. No começo, ele pensou que eu estava brincando, mas falei que nunca inventaria algo tão mórbido assim. Depois do que pareceu uma eternidade de silêncio, Scott disse para tirar a cabeça e enterrá-la no campo antes que seus pais voltassem. Quanto aos outros animais, ele me disse para não me preocupar, pois provavelmente estavam em algum lugar no pasto e encontrariam o caminho de volta ao anoitecer. Não querendo discutir, fiz o que ele disse. Durante o processo de limpeza, percebi que o corpo da cabra não estava em lugar nenhum. Peguei uma pá, carreguei a cabeça decepada para o campo e fiz uma cova rasa para ela. Depois disso, decidi que o melhor a fazer era entrar na casa e relaxar. Afinal, eu estava lá há mais de 1 hora e nem tinha pisado dentro. Peguei minha bolsa e arrastei Bob pela porta. Ao entrar na casa, a primeira coisa que notei foi comida no balcão. Batatas assadas espalhadas sobre a mesa, espiga de milho num prato ao lado. Bem no centro da mesa havia um presunto em um prato grande com uma faca suja ao lado. Confuso, caminhei rapidamente até a mesa para dar uma olhada mais de perto na comida. De forma alguma deveria haver comida assim na mesa. Eles estavam realmente com tanta pressa para viajar sem arrumar nada? Quando cheguei à mesa, comecei a sentir cheiro de comida podre e notei que as batatas e o milho estavam cobertos de mofo e o presunto coberto de larvas. Suprimindo o meu já irritado refluxo de vômito, rapidamente me afastei, pensando no que fazer a seguir. Olhei em volta e notei que Bob havia sumido. A última coisa que eu queria era ficar sozinho. Então chamei seu nome desesperadamente, procurando nos quartos por qualquer sinal dele. Depois de cerca de 1 minuto procurando, ouvi um gemido vindo do topo da escada. Assustado, mas desesperado para encontrar meu cachorro, fui em direção ao barulho. Subi lentamente as escadas, onde os gemidos ficavam cada vez mais altos. "Bob", eu sussurrei, esperando ver seu focinho aparecer, mas não obtive resposta. Quando finalmente cheguei ao topo da escada, virei para a direita, vendo Bob sentado na frente do quarto dos pais de Scott. A porta estava fechada e Bob a arranhava freneticamente, tirando longas lascas de tinta branca da velha porta de madeira a cada golpe de sua pata. Embora cada célula do meu corpo me dissesse para não abrir a porta, os incessantes gemidos e arranhões de Bob me fizeram acreditar que eu deveria. Estendi a mão e agarrei a velha maçaneta com as mãos suadas e girei. Com um pequeno empurrão, a porta se abriu lentamente com um rangido. Foi quando notei as moscas. Enxames voaram para fora da porta. Relutantemente, entrei novamente, notando um fedor terrível enchendo o ar. Olhei para a cama, onde vi 2 cadáveres semi-mumificados deitados lado a lado. Vomitei no canto do quarto, exatamente como havia feito 1 hora antes perto do celeiro, e me inclinei para olhar mais de perto. As bocas dos 2 cadáveres estavam abertas, como se estivessem em um grito perpétuo, e seus cabelos estavam grudados nos travesseiros. A pele marrom escuro, esticada em seus corpos emaciados. Parecia que eles estavam mortos há um bom mês. Mas não sou do IML para dizer. Saí correndo daquele quarto e desci as escadas mais rápido do que jamais havia corrido. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Peguei Bob e corri para fora da casa, indo até o carro e ligando para a polícia. Para meu grande alívio, a polícia chegou 15 minutos depois.
Expliquei a história detalhadamente, falando que, embora os corpos estivessem na cama dos pais do meu amigo, não havia como serem eles. Afinal, conversei com a mãe dele na mesma manhã. Enquanto conversava com a polícia, pude ver os corpos sendo transportados para um veículo grande. Liguei para o meu amigo, contando tudo a ele. Ele ficou em estado de choque. Cerca de uma semana se passou sem nenhuma atualização do caso. Foi quando finalmente Scott me ligou. Acontece que os corpos eram de seus pais, sim. E, na verdade, estima-se que eles já tinham falecido há cerca de um mês. Essa notícia acabou comigo. Comecei a pensar mil coisas. A comida na mesa, embora velha, definitivamente não tinha um mês. Ele respondeu que os policiais ainda não tinham certeza disso, mas estavam trabalhando para encontrar uma resposta. Então, perguntei se havia alguma pista sobre a cabeça da cabra e ele disse que isso também estava sendo investigado. A polícia o informou sobre vários incidentes semelhantes de mutilação de animais na área nos últimos meses, mas ainda não obteve nenhuma pista sobre. Quando a conversa chegou ao fim, pensei em uma última coisa para perguntar a Scott, antes que ele desligasse. Se os corpos realmente eram de seus pais, então quem me ligou e me disse para ir cuidar da fazenda? Até a próxima. Obrigado.